Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou falar sobre uma coleçãozinha de livros que eu achei muito legal. E não só isso, mas também muito importante. A coleção Mitos Indígenas. Lançado aqui no Brasil pela editora Ciranda Cultural. A Ciranda Cultural, eu já vi alguns outros materiais deles. O foco deles geralmente é produtos infantis, né? Mas no caso da coleção Mitos Indígenas, dá sim para criança, mas também dá para adulto ler tranquilamente. E eu achei essa coleção tão bacana por vários motivos. Primeiro, é escrito por dois autores indígenas, né? O Yaguaré Yamã e o Icane Adean. Inclusive, no final de cada edição tem ali uma mini biografia de cada um dos autores, né? Um deles é escritor, ilustrador, professor, geógrafo e ativista indígena nascido no Amazonas. O outro é natural de Manaus, né, do Amazonas também, professor de educação física com formação na Universidade do Estado do Amazonas. Então, assim, não que seja um critério você ter que ser indígena para falar de mitos ou cultura indígena. Não, isso não é critério. Mas eu gostei de poder ver autores indígenas tendo seus trabalhos publicados e podendo falar de algo da cultura deles, no caso ambos são do Amazonas, mas também falando de culturas de outras regiões, né? Cara, e assim, quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber que a gente começa a ter uma noção da quantidade de povos indígenas que tem no nosso país. Era, né? Já não é mais tanto, mas era assim, muitas ramificações de tribos diferentes, sabe? Não é só o tupi e o guarani, que é o que a gente geralmente escuta falar. Não, são diversas tribos e diversas culturas que às vezes podem estar entrelaçadas ou não, né? Mas é muito interessante. A coleção é dividida em 5 volumes. Eu tenho 3 e é dividido por região. Aqui nós temos os mitos indígenas do Amazonas. Está escrito Amazonas aqui, mas é a região norte do Brasil, tá? Da Amazônia. Aqui está escrito da Amazônia, mas engloba a região norte. Eu adoro as capas, acho muito legais. Cada capa você tem ilustração de um mito indígena da região. Então, a do norte, a do sudeste e a do nordeste. E falta ainda eu conseguir a do centro-oeste e a do sul.
Eu sei que já tem, e uma hora ou outra eu ainda pretendo pegar essas duas. Eu já li essas 3 e, cara, isso aqui é muito legal. É uma leitura muito agradável, uma leitura super simples, super rápida. E alguns personagens a gente meio que já ouviu falar porque foram adaptados para o nosso folclore. Então nós temos os mitos indígenas pré-colonização, ou seja, antes da chegada dos europeus, né, antes da invasão do Brasil, e aquilo que foi construído durante e depois da colonização, né, o folclore que a gente já está mais acostumado. Então você pega, por exemplo, um exemplo que está até na capa aqui, ó, da edição do Sudeste. O Saci Pererê. Olha o Saci que tem aqui. Bom, um Saci indígena de cocar, né? Sim, porque é o Saci do mito indígena, antes da invasão dos europeus, dos portugueses aqui no Brasil. Então, tem algumas diferenças, né? O nome geralmente é muito parecido, mas no mito original indígena a gente já nota algumas diferenças. O livro tem textos e ilustrações. Os textos são bem simples, coisas simples, nada muito complexo. Até algumas crianças conseguem ler tranquilamente. Então você tem texto e ilustração. E é interessante porque tem esses que a gente já conhece, mas tem alguns que provavelmente a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E a gente começa a descobrir assim, caramba, que riqueza! Quanta coisa, quanta da nossa cultura ainda tá para ser descoberto. E são coleçõezinhas como essa que eu gosto de conhecer, porque elas traduzem pra gente muito daquilo que a gente acha que sabe e algumas coisas que a gente nem imagina. E eu, como sou um grande fã de fantasia, eu adorei conhecer um pouco mais desses mitos e desses personagens assim tão legais. E outra coisa, existem os mitos que apresentam personagens bonzinhos, mas também tem aqueles que são ou travessos ou maus mesmo. É interessante de olhar que nesses mitos indígenas não há também espaço para aqueles seres considerados ruins, né? E há aqueles que são os protetores. Outro exemplo interessante é o da Yara, né? Muita gente já ouviu falar do mito da Yara, da folclore, né? Pois é, mas a Yara original, a Yara indígena, não é uma sereia. Esse negócio de ser uma sereia veio com a colonização europeia. Né? Ó, aqui o Saci que eu falei, ó. O Saci indígena aqui, ó. E se escreve o nome dele diferente também, né? É com SY, mito tupi. É interessante também que o livro, cada conto, já é dito de qual ramificação veio o mito, né? No caso aqui do Saci, é um mito tupi. Então e aqui também, ó a Yara aqui, ó. A Yara
ela é indígena e ela não é uma sereia, ela não tem rabo de peixe. Não, ela é uma indígena que protege as águas. Também é um mito tupi, no caso da Yara. Eu peguei 2 exemplos da mesma família, mito tupi, né? Ela não é perigosa, ela não canta, né? Aqui, ó. Aqui uma ilustração também. Então, é legal de ver também essas diferenças. Acho que o que mais se aproxima, assim, do que se manteve assim um pouco mais próximo do que a gente conhece é o Curupira. Curupira ele ainda é bem parecido assim com o que a gente conhece. Aqui, ó. Eu adoro as ilustrações dessas edições. Eu acho lindas, 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 lindas. E como eu falei, você tem aqueles mitos os mitos bons e os mitos maus de seres, de criaturas ruins né? E também daquelas criaturas boas que protegem as pessoas. Outra coisa interessante é alguns mitos de criação do mundo. Isso eu acho bem legal. Tem alguns mitos que falam da divisão do mundo entre o mundo de cima, dos céus, o mundo intermediário, que seria a terra, e o mundo de baixo, do submundo ou subterrâneos. Isso é algo que está presente em vários contos. Achei bem legal também, bem interessante. Enfim, é uma coleçãozinha de livros muito bacana. Eu recomendo muito. Tem alguns contos aqui que daria uns filmes de fantasia ou de terror muito bons. Dariam ótimos filmes ou séries. E esquece aquela porcaria daquela série lá acho que é da Netflix lá, que tenta pegar personagens do folclore. Nossa, que série ruim! Troço ruim! É uma série... eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome, mas é uma série brasileira na Netflix que pega personagens do folclore e só que nos dias atuais. A proposta da série é muito boa. Tem a Alessandra Negrini no elenco. Ela é de longe a melhor coisa da série. Mas a série é muito ruim. Nossa, parece uma novela da Globo, daquelas que assim a gente esquece logo depois que terminou de assistir, sabe? Tipo, e assim, os nossos mitos indígenas e até o folclore que veio depois merece muito mais. A cultura brasileira é riquíssima. Então, fica aqui a minha dica de hoje. Tá? A coleção Mitos Indígenas. 5 voluminhos, um para cada região do país, lançados aqui pela editora Ciranda Cultural, escritos por uma dupla de ativistas indígenas. Muito legal isso aqui, muito legal. Adorei conhecer essa coleção. Espero ainda conseguir encontrar o volume da região Sul e Centro-Oeste. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço, falou e até mais.